Vamos lá para análise macro. Bom, hoje o cenário já começa refletindo parte das coisas que aconteceram lá fora e aqui do Brasil ontem. O cenário do fiscal brasileiro aqui, do governo, preocupou tanto a nossa bolsa que o nosso dólar disparou aí para mais de 5,20, no caso, na cotação dele, e a nossa bolsa aqui caiu, mesmo com um cenário que tinha amanhecido tranquilo, mas depois que saíram as informações do governo ali de alteração na meta fiscal, o dólar disparou com força e foi ajudado por um dado lá dos Estados Unidos também, que fez com que a bolsa americana virasse para baixo no dia e também impulsionou essa alta para o dólar no mundo inteiro. E o Brasil novamente foi um dos piores, foi a pior moeda do planeta Terra no desempenho de ontem, né? Então eu vou falar um pouco sobre isso e o que reflete para hoje. Nós também temos aí um receio grande ainda dos mercados agora relacionado à resposta que Israel vai dar contra o Irã. Então tudo está girando em torno dessas expectativas e todos estão com o pé no freio aí, esperando para ver o que vai acontecer. E além de tudo, nós temos aí o Bitcoin aí disparando e indo, se encaminhando para 100 mil dólares por conta de mais uma aprovação, né, de ETF que foi feita lá em Hong Kong. Então, na verdade, essa aprovação já está programada para ser feita essa semana, mas eu vou falar um pouco sobre isso. E também nós temos aí as bolsas asiáticas fecharam em forte queda e as bolsas da Europa também estão em forte queda agora nessa madrugada. Então, tudo se alinhando para mais um dia negativo aqui. Só que a gente vai ter que ver o que cada uma dessas informações aqui pode impulsionar, né, o nosso cenário aqui no Brasil. E já vamos começar aqui com o cenário que mais importa para a gente aqui interno, que foi essa alteração que o governo fez nas metas fiscais. Basicamente, o Ministério da Fazenda jogou a toalha e alterou todas as metas fiscais de 2025, 26, 27 e 28. A base é que a de 2025, que era a mais próxima, era esperado aí um superávit de 0,50, ele botou que vai ser zero. A de 2026, que ia ser um ótimo ano, né, na projeção ali, com superávit de 1%, veio para 0,25. E o de 2027 também foi alterado, e 2028 também, e eu vou deixar aqui na tela para vocês. E além de tudo, a projeção da dívida bruta aqui do Brasil passou de 76,6% para quase 80%, chegando aí a 79,7%. Isso já em 2027. Então, aumento da dívida, as metas que seriam de superávit já se tornando zero ou reduzindo forte, isso mostra com que realmente nós não teremos cortes de gastos nesse governo e vai atrapalhar o trabalho do Banco Central em reduzir as taxas de juros por aqui. Tanto é que o próprio Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central atual, ele mostrou preocupação e também deu a entender de que a gente não vai ter como cortar juros aqui com mais frequência se o fiscal não parar de acelerar na parte ali de expansão, né, que a gente chama. Então a gente tem que tomar cuidado porque isso é uma balança, isso é um equilíbrio, não é questão de ideologia aqui, o que é certo e o que é errado. É porque é um equilíbrio que a gente tem que manter para poder manter a saúde do país. E a base disso é uma disparada para o dólar, disparada para os juros e queda para a bolsa, que foi o que aconteceu ontem e pode vir a continuar hoje por conta do cenário macro. A gente já tem as informações ali do macro do mundo inteiro caindo, a Ásia desabou, a Ásia literalmente, todas as bolsas por lá caíram e caíram aí, teve bolsas que chegaram a cair a quase 4%, muito preocupado com essa questão aí de como vai ser a resposta de Israel contra o Irã, porque tá rolando muitas notícias, muitas informações aí, e a gente tem que ficar atento, tanto é que o mercado está se protegendo agora nesse momento, mas os ativos de segurança pelo mundo, como o petróleo, o ouro, estão relativamente estáveis, eles não estão disparando nessa madrugada, mas as bolsas estão caindo, então é um passo atrás aí para poder observar, né? E tudo isso reflete para a gente aqui no Brasil.
Até um fato interessante que o PIB lá da China, ele saiu maior do que o esperado, veio a 5,3, o esperado era 4,8, só que mesmo assim não ajudou no otimismo das bolsas por lá, porque também saíram vendas do varejo e produção industrial e vieram menores do que o esperado. E aí mostra que a China ainda não está conseguindo reacelerar nessas partes aí da economia, o que gera preocupação para o cenário chinês e fez as bolsas caírem junto com esse pessimismo aí global relacionado ao conflito, né? E para complementar, nós temos o Bitcoin mirando 100 mil dólares, porque Hong Kong vai aprovar, provavelmente na semana que vem, as ETFs de Bitcoin lá na bolsa deles. Então, só para lembrar o que é uma ETF, ETF são aqueles fundos que dão o direito de uma pessoa que não tem acesso àquelas exchanges lá que negociam Bitcoin, poder comprar o Bitcoin direto na bolsa, né? Isso está sendo feito por uma alta demanda das próprias gestoras que estão querendo o Bitcoin para botar na diversificação da sua carteira, e Hong Kong vai sim aprovar na semana que vem essas ETFs e gera alta expressiva para o Bitcoin. Além de Singapura e também dos Emirados Árabes, que estão projetando aí também aprovar as ETFs de Bitcoin por lá. Então, isso tudo gera otimismo para o cenário do Bitcoin, né? Na nossa bolsa não tende a gerar reflexo, mas é um fato relevante no mercado que a gente tem que comentar. E também no cenário europeu, agora, nessa madrugada, nós temos as bolsas desabando, todas elas estão caindo, e muito impulsionada, obviamente, pelo cenário aí de preocupação dessas milhares de notícias sobre como que vai ser a resposta de Israel contra o Irã. Então, tudo isso está impulsionando as bolsas para baixo lá. E o que mais importa para a gente é que o cenário das mineradoras lá da Europa estão caindo forte, estão caindo aí quase 3% nessa madrugada, o que vai gerar uma pressão mais forte ainda de queda para a nossa Vale aqui no Brasil, né? Além dos nossos problemas internos. Então, isso é um cenário ruim para a gente hoje aqui. E, além de tudo, aqui nos Estados Unidos nós temos os futuros em leve queda agora na madrugada. Não tem nada muito expressivo no dólar no mundo. Frente aos emergentes, eles estão um pouquinho mais fortes, mas o que está preocupando é relacionado a tudo isso que eu falei, né? O problema lá de Israel e Irã. E nos Estados Unidos também vão sair aí alguns dados durante o dia, mas o mais importante é a fala do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, que vai acontecer hoje no começo da tarde, né? Lembrando que os Estados Unidos ontem já sofreu uma virada forte do mercado por lá, porque saíram vendas do varejo mais forte do que o esperado. Isso fez uma precificação de queda forte para a bolsa, disparou os juros futuros por lá, por conta dessa preocupação de que se a economia americana ainda está acelerando forte, o Banco Central americano, que é o Fed, não vai conseguir cortar os juros, talvez nem esse ano, ou se for cortar, possa ser aí um ou no máximo 2 cortes. Então isso gera reprecificação e causa queda para as bolsas por lá e reflete ruim aqui para a gente no Brasil também, né? Porque lembrando que quanto mais tempo os Estados Unidos fica com juros mais altos, mais dinheiro sai aqui do Brasil para ir poder deixar investido lá em dólar, porque é mais seguro do que os países emergentes, né? Principalmente se o nosso Banco Central aqui reduzir muito os juros, a gente tem mais saída ainda de capital para lá. Isso é péssimo, né? Porque causa pressão na nossa moeda que empurra a inflação de novo para cima, né? Então tudo isso a gente tem que ficar atento. Mas é isso. Para o cenário de hoje, a bolsa aqui é sim para uma abertura da nossa bolsa aqui em queda e alta para o dólar novamente. Só que a gente tem que ver aí os próximos dados que vão sair, principalmente a fala desse presidente do Banco Central americano lá, que vai sair no começo da tarde. Beleza? Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa e quiser receber todos os dias antes do nosso mercado aqui abrir, só se inscrever no canal. Se puder deixar o like, é o jeito que o YouTube reconhece nosso trabalho. Valeu, um abraço!